Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota, com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar uma exclusividade para vocês. GR Corolla Hatch 2024 versão Circuit, esse carro que está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O hatch foi desenvolvido pela Toyota Gazoo Racing e chegou com apenas 99 unidades aqui no Brasil. O modelo conta com motorização 1.6 turbo com 304 cavalos e câmbio manual. Para você que é entusiasta, curte uma esportividade aí num final de semana, talvez esse seja uma boa opção para você. Com rodas forjadas BBS, freios esportivos, suspensões esportivas, Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Lá no seu interior, ar-condicionado digital 2 zonas, uma multimídia com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, recarregamento celular por indução e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse hatch, modelo exclusivo aqui da Toyota, começando aqui pelos faróis que saem aqui da sua lateral, são mais afilados, vindo até a frente todo o sistema de iluminação em LED e a luz de condução diurna, esse filete vai até o final do farol, formando um Y aqui na parte final, que também é a luz de indicação do modelo. Canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento automático, também sistema comutativo automático dos faróis alto e baixo. Todo o acabamento aqui em black piano que realmente fica bem destacado aqui no modelo. Mais abaixo na parte do para-choque, esses vincos que são bem pronunciados, que ficam bem destacados e trazem aqui realmente um ar de mais esportividade aqui para o modelo. As entradas de ar aqui que são funcionais justamente para resfriar o sistema de freios aqui do modelo, com todo esse detalhe em black piano que fica bem destacado. Já a sua grade superior toda bem marcada aqui, com a silhueta envolvendo toda a parte do carro, com essa parte com as aberturas de ar em colmeia, com um detalhe em black piano. Mais aberturas aqui abaixo, acima, a inscrição GR e aqui também a parte com farol de neblina em LED. Na parte aqui mais acima, na parte do capô, as aberturas de ar aqui também com todo esse detalhe em black piano. E aqui nós temos o logo translúcido da Toyota, onde temos os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E os vincos que saem lá de cima, vindo até a parte aqui na frente do capô, vocês notem aqui que essas entradas de ar, elas são funcionais, justamente para poder resfriar o cofre do motor aqui. Tudo no carro é pensado em esportividade e em performance. E agora eu quero mostrar o motor do GR Corolla. A sua motorização é 1.6 turbo a gasolina com 304 cavalos com torque de 37,7 kgfm a 6.500 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 3 cilindros em linha com injeção direta D4S da Toyota. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio manual de 6 velocidades. Para você que é entusiasta, curte o carro numa track day no final de semana, essa é uma boa opção para você. A motorização passou por atualizações na parte de cilindros e pistões. Esse motor foi desenvolvido inicialmente para o GR e Yaris, para vocês terem ideia da performance aqui do motor. Ele conta com esses 3 detalhes aqui, justamente para relembrar, com 3 cilindros, detalhe em carbono, essa parte vermelha e a inscrição Turbo GR. E na parte de cilindros, ele conta com resfriamentos de múltiplos jatos de óleo e também bielas e virabrequins aqui no modelo que são forjados. Mais à frente, o turbo intercooler posicionado aqui e também o turbo compressor nessa parte mais atrás. O coletor de ar que é bem maior, ocupa um bom espaço, é tanto que a bateria fica no porta-malas, que depois eu mostro para vocês. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série no modelo. No capô não tem manta acústica por conta das entradas de ar aqui que são funcionais, mas tem a manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do GR Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você curtiu esse vídeo, dê o seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas.
Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, elas são forjadas da marca BBS com a pintura em cinza metálico, com os vincos bem aparentes. O perfil dos pneus 235/40, roda de 18 polegadas em liga leve. A parte da pinça dos freios aqui, ó, com a pintura em vermelho, com a inscrição GR, são de 4 pistões. Já o disco é da marca Two Piece com 14,7 polegadas. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão aqui do GR Corolla, que mede 4 metros e 40 centímetros de comprimento. Vão livre de solo de 12 centímetros. E um detalhe interessante aqui no modelo, você tem essa parte aqui com a saia lateral com a inscrição GR4, justamente para relembrar que o modelo conta com tração integral, coisa que não tem no seu concorrente Honda Type R. Então você tem a opção aqui com 3 seleções. Você seleciona 60% na roda dianteira e 40% na roda traseira, na opção Track por 50 por 50 ou 70 na roda traseira e 30 na roda dianteira, lembrando que ele também tem sistema de ponta-taco eletrônico. Na parte lateral aqui, continuando para vocês, ele tem essa abertura de ar com a peça aqui em black piano, com as aberturas de ar que são funcionais justamente para reduzir a turbulência e aumentar a aerodinâmica no modelo, a inscrição GR. Aqui toda essa parte com esse vinco bem aparente até a coluna C, e aqui toda a silhueta da primeira porta até a segunda porta bem marcante. As maçanetas são na cor do veículo, que é um cinza metálico bem bonito nessa opção. Na coluna A, o detalhe em preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor e indicador de seta. Um detalhe interessante nessa versão Circuit é que acima da Core ele possui aqui sensor de tráfego cruzado e sensor de ponto cego, que não tem na versão de entrada. Esse detalhe aqui na pintura em preto brilhante. A coluna B é em preto fosco, e outro detalhe dessa versão Circuit, ele tem também aqui, ó, parte com teto em carbono, que ele vai reduzir aqui em torno de 2,5 kg comparado com a versão Core. Também na coluna C, todo esse detalhe aqui em preto fosco. E aí vocês percebam essa parte lateral aqui no modelo, toda essa silhueta com a aerodinâmica aqui, que deixam essa parte realmente bem marcante no modelo, justamente por conta que ele aumentou as bitolas. Então são 90 mm na roda traseira e 60 mm na roda dianteira, justamente porque ele utiliza a plataforma TNGA do Corolla Hatch. Então você tem aqui pontos adicionais na parte do chassi, que são 349 pontos estruturais aí, com adesivo estrutural, na verdade, mais 4 pontos para entregar o modelo aí muito mais rigidez, trazendo mais estabilidade nas curvas, deixando o carro realmente com muita performance para uso esportivo. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes na parte traseira para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com essa peça que faz todo o contorno aqui na parte do para-choque em preto brilhante. Ele tem as aberturas aqui que são funcionais do lado esquerdo e direito, os vincos bem aparentes, 3 ponteiras de escapamento que são funcionais, talvez para relembrar que o modelo é um 3 cilindros e detalhe, 100 cavalos para cada cilindro, parte com refletor noturno para ajudar na visibilidade. E vocês notem aqui na imagem todos esses vincos que são bem aparentes, trazendo todo um design mais agressivo e esportivo aqui para esse hatch. As lanternas saem da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED. E vocês notem todo esse friso que contorna aqui, então até harmonizando lá com a parte frontal do modelo. E todo esse detalhe com a moldura em black piano, a inscrição GR Corolla. Aqui ao centro você tem o logo cromado com detalhe preto. E também você tem limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, o spoiler é integrado aqui com um detalhe em preto brilhante e antena Shark Fin ali no teto. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro. Ele tem capacidade de 260 litros apenas. Então você tem aqui um nicho do lado esquerdo, direito. Também aqui, ó, você consegue estar puxando aqui, tem esses nichos, kit de ferramentas, e a bateria, como eu falei para vocês, fica posicionada aqui atrás. A iluminação aqui também é em LED. A quinta roda fica posicionada aqui, é tanto que você está vendo a marca e esses ganchos para que você possa prender a quinta roda. Ela é no mesmo perfil do carro, BBS, a roda forjada, como eu falei para vocês, e aqui o pneu é da Advan Yokohama, com a capa automotiva para você estar cobrindo o carro quando você desejar. Também toda essa parte com tampão, essa parte aqui em preto fosco, você tem as alças para poder estar puxando aqui para fazer o fechamento do porta-malas. Ele não conta com sensor de estacionamento nem câmera de ré, até porque, como dizem, foguete não engata a marcha ré, mas calma que esse modelo tem a marcha ré sim, tá? Essa questão aí justamente de linguagem. E o modelo na parte de segurança, ele conta com 7 airbags, que são 2 airbags frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. E os 4 freios a discos com a função
ABS com EBD e IBAS e também assistente de rampa. E outro detalhe interessante, o assoalho ele é 100% plano, justamente para trazer mais aerodinâmica para esse esportivo. Os detalhes da fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,64 metros aqui desse modelo, que são 6 a menos do Corolla Sedan que estamos acostumados no Brasil. Eu não coloquei o banco do motorista todo para trás como eu costumo fazer para vocês, porque o espaço no carro realmente ele é reduzido, é pensado para uma track day, no final de semana, enfim, não é mais para passeio ou família. Vocês podem ver que realmente fica bem justo. O teto ele é preto, com as alças ali no teto, também com a iluminação em LED aqui acima. Portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro, você tem aqui tomada 12 volts, tomada USB do tipo C, para recarregamento do celular para quem vem aqui atrás para vir com mais comodidade. Todo o revestimento aqui, na verdade o acabamento é em preto brilhante, com um porta-trecos aqui para utilizar também. Revestimento do banco, ele é do tipo misto, com essa parte aqui em couro, com um pontilhado vermelho. Aqui ao centro é um Ultra Suede segunda Toyota do Brasil, Brinalb. Tem todos os pontilhados vermelhos, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí na imagem. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes para vocês, ainda na parte dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, também descansa braço aqui com opção para 2 porta-copos. Ele tem isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento do cinto de segurança para os 3 ocupantes aqui atrás. Também você consegue estar puxando essa parte do botão, apertando, e você tem o banco que é bipartido 60 por 40. Você consegue descer um dos dois lados do banco caso você não consiga utilizar algo ali no porta-malas. Até porque ó, a quinta roda realmente ela ocupa um bom espaço do porta-malas. Não é um carro pensado para família, para passeio mais longe, mas sim um passeio no final de semana ou uma track day, como eu falei para vocês, para quem é entusiasta. A parte aqui ó, com todo o revestimento em couro, com a linha aparente aqui. Toda a parte aqui do revestimento é com plástico rígido, com um detalhe preto fosco. Aqui os puxadores são cinza metálico, com essa peça em black piano, com acionador do vidro elétrico, com função autodial, sobe com um toque só. Também a segunda opção de porta-latinhas ou porta-trecos, porta-copos, enfim. E também aqui o alto-falante na porta do Corolla. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição GR aqui do outro lado para fazer a abertura aqui referente ao modelo. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao GR Corolla através do Smart Entry. Traz mais comodidade. Vou mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Você tem aqui esse detalhe com alavanca, que é justamente para fazer a parte da elevação de altura, somente no banco do motorista. Essa outra alavanca para fazer o ajuste aqui referente à inclinação das costas, para você deixar de acordo com o seu conforto. O detalhe aqui em cinza metálico, a inscrição GR. Aqui você tem a parte da abertura do tanque de combustível, que são de 50 litros, a inscrição GR, e o tapete aqui ele é bem macio ao toque. Também o detalhe aqui com acabamento com aço inoxidável aqui nos 3 pedais, se tratando aí de um carro manual, então ele tem a parte da embreagem, também aqui a abertura do cofre do motor. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do GR Corolla, que já está em funcionamento. Deixei até a porta aberta aqui para vocês escutarem o som do ronco do carro, pois realmente é um esportivo. Traz um diferencial muito grande aí nessa parte, principalmente do ronco ali dos escapamentos que são funcionais no modelo. Vou fechar a porta aqui para a gente mostrar mais detalhes. A parte aqui com o painel digital é de 12,3 polegadas, o mesmo que o sedã que temos aqui no Brasil, porém aqui a parte diferencial aqui é diferente do modelo que estamos acostumados. Uma multimídia de 7 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio para você utilizar. Você tem aqui as teclas com a tecla Home, a parte de comando de som, aqui do outro lado o volume. Então você tem aqui uma multimídia intuitiva ao toque, você vai passando para os lados aqui para fazer a utilização, música, Bluetooth, enfim. Também a parte de configurações aqui que você tem todo o gerenciamento para fazer a utilização, Bluetooth, Wi-Fi, exibição aqui referente à parte das configurações que você tem aqui nessa multimídia. Realmente, se tratando de outras multimídias que temos no mercado, aqui a parte talvez da Toyota ela não teve toda uma opção aqui mais integral aqui no modelo. Tem a parte aqui com Android Auto, Apple CarPlay sem fio para você clicar, para fazer a utilização, talvez por conta de homologação. Acredito que a proposta do carro, por ser mais esportiva, talvez não seja entregar tanto esses detalhes aí e enxugar realmente no preço. E a tecnologia que realmente interessa
é a performance no veículo. Ar-condicionado aqui que é do tipo digital, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro, aquecedor do vidro traseiro, o fluxo do ar-condicionado que você consegue aumentar ou diminuir, onde você vai direcionar o fluxo, o reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, e você liga o ar-condicionado aqui no canto. Você tem o botão Start-Stop para fazer ignição aqui no veículo, e também um diferencial nessa versão que, diferente da Accord, a entrada não tem. Ele tem aqui, ó, na parte do console central, recarregamento de celular por indução sem fio. Então você consegue colocar na base aqui o seu smartphone, se ele tiver tecnologia compatível, você vai fazer o recarregamento. Outro detalhe nessa versão Circuit, você tem aqui o Head Display. Vocês vão enxergar aqui a parte de velocímetro mais acima aqui para você acompanhar no para-brisas. Então é um carro esportivo, para você não tirar o olho da pista, você mantém aqui o olhar no Head Display. Realmente facilita para o uso aí numa track day num final de semana. Você tem todo o detalhe do console central aqui em preto fosco, aqui já é um revestimento em couro com a linha aparente vermelho e a inscrição GR aqui com essa Launch Edition. São 99 unidades aqui no Brasil, esse aqui é o número 74. Você tem os modos de condução aqui, então você tem um modo econômico, o modo esporte ele já aparece o conta-giros ali acima, ou o modo normal para você utilizar e o modo Eco. Então você tem essas opções. Aqui você tem esse botão para ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo. Aqui é um câmbio manual, aqui com engates rápidos para você fazer a opção com a inscrição GR. Freio de estacionamento aqui é manual e, como eu falei para vocês, tração integral, então ele tem a opção aqui para você estar utilizando, ó, 60 por 40, que eu vou colocar aqui front. Se eu colocar aqui para o lado direito, que é rear, vai ter 70 na roda traseira e 30 na roda dianteira, e se eu apertar aqui ao centro, eu tenho a opção track, que é 50 por 50. Dois porta-copos aqui e o porta-trecos, como eu tinha mostrado para vocês aqui anteriormente, para vocês utilizarem da maneira que achar melhor. Revestimento do banco dianteiro aqui, ó, ele é misto, com essa parte somente em couro aqui na lateral, com as costuras aparentes. Aqui já é um Ultra Suede, você vai ficar bem mais preso ao banco por se tratar de um esportivo, parte lateral para trazer mais conforto. Detalhe aqui, ó, com quebra-sol, com iluminação em LED quando você puxa aqui o espelho, tanto do lado do motorista e passageiro. Detalhe também com alarme volumétrico aqui no interior do veículo, para você estar ativando ou desativando, caso você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme. Iluminação em LED aqui no teto. Retrovisor não é do tipo fotocrômico. A parte do painel aqui, tudo com acabamento bem macio ao toque, com a linha aparente, aqui com esse friso com acabamento em cinza metálico, aqui em black piano. Você já tem aqui a alerta referente a airbag e também afivelamento aqui do cinto de segurança dos ocupantes lá atrás. Aqui o acabamento bem macio ao toque, com a costura aparente aqui, ali já é com plástico rígido, onde tem as saídas do referente ao sistema de som. E aqui também na parte do painel, ó, bem macio ao toque, o carro é fabricado no Japão, trazido para os Estados Unidos. Já na parte da porta do motorista, todos os comandos aqui são iluminados. Então você tem aqui os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica do retrovisor, tanto do lado esquerdo e direito ele não conta com rebatimento eletrônico. Na parte do painel aqui você tem ajuste do facho do farol, para colocar para cima ou para baixo. Esse outro botão aqui que está verde faz parte do sistema comutativo automático do carro. Vamos supor que vem um carro contra você, ele coloca para o farol baixo automaticamente. Passou o carro por você, ele coloca para o farol alto automaticamente, realmente trazendo mais comodidade. A tecla Odor Trip, você vai apertando aqui, ele vai mudando aqui, ó, Trip A, Trip B, a quilometragem que você tem no veículo, e aqui a tecla com punta-taco eletrônico. Realmente isso aqui, por ser um esportivo, é um diferencial aqui no modelo. A sua direção é eletroassistida com regulagem de altura, regulagem de profundidade. Você percebe que o arco aqui referente ao volante ele é bem mais curtinho por se tratar de um esportivo. Todo o detalhe aqui em cinza metálico com uma inscrição GR e também o revestimento em couro com a linha vermelha bem aparente. Isso você está vendo por todo o carro. Você tem aqui os comandos de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth para você fazer a utilização. Você aperta ao centro aqui referente aos comandos aqui do computador de bordo. Já do outro lado aqui você tem as mudanças de rádio ou a música que você está ouvindo mais abaixo, e aqui mais acima você tem referente ao sistema Toyota Safety Sense, que é o de segurança. Então ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Aqui você consegue selecionar o ACC. Vamos supor que você colocou ali 100 km por hora, ele vai identificar um carro à sua frente diminuindo a velocidade, vai se igualar à velocidade do carro que
da frente, trazendo mais segurança. Esse outro botão mais acima, quando você mantém ativo, ele vai identificar aqui referente a mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, informando que você está saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, informando que você está saindo da faixa de rodagem. Ele tem também sistema com centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir a posição para que você fique ali na faixa de rodagem correta. Realmente interessante. E aqui, referente ao pré-colisão, ele vai identificar aqui no caso uma situação de risco iminente à sua frente, e aí no caso ele vai te dar um alerta sonoro e visual. Se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem automática ou semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. Realmente facilita muito essa questão de segurança. E também você tem um alarme aqui referente à oscilação ao volante. Vamos supor que você está com muito sono ao volante conduzindo, ele vai te dar um alerta sonoro e visual e aparecer uma xícara de café no painel ali, informando que você pode causar um acidente se você continuar dirigindo com sono. Realmente bem interessante essa parte de segurança aqui no modelo. O painel, como eu falei para vocês anteriormente, ele é de 12,3 polegadas, diferente do sedã aqui, realmente são as configurações. Você tem aqui posicionamento referente ao turbo compressor aqui do carro, medindo aqui em kbpa, bar, enfim. Parte com temperatura exterior, aqui referente ao modo econômico, odômetro total, trip A, trip B, temperatura aqui referente ao motor. Aqui do lado direito você já tem aqui referente a parte com o medidor aqui de força G, e mais abaixo aqui o medidor de tanque de combustível, que são de 50 litros. Aqui a opção referente à tração integral, e conta giros aqui ao centro com o velocímetro digital. Você colocando aqui, ó, essa botãozinho aqui ao centro, você consegue colocar aqui, ó, o dispositivo 1. Se eu mudar para o 2 aqui, você já nota que ele muda ali, é referente às configurações de viagem. Se você colocar para o 3 aqui, ele já vai aparecer médio ali do outro lado, sistemas de segurança aqui. Se você colocar aqui ao centro, em configurações, um exemplo, você tem aqui referente para fazer a utilização aqui, ó. Segurou o botão aqui, OK, ao centro, você coloca para baixo aqui, configurações. Segurou ao centro novamente, você tem aqui os ajustes para você fazer. Eu quero fazer um outro ajuste aqui para mostrar para vocês, que é referente às configurações de medidor aqui no veículo. Então você tem os tipos de medidor. Então você consegue colocar o painel dessa forma aqui ao centro, colocando aqui o arco dessa forma ao centro, ou colocando ele mais limpo aqui, mais clean, como eu estou mostrando aqui para vocês. Você tem todos esses detalhes para utilizar aqui no modelo. E lógico, as configurações gerais que você consegue fazer através aqui desse painel. E antes de eu descer, vou mostrar para vocês, ó, o ronco desse esportivo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla GR Hatch 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. O primeiro salve de hoje vai para Jonathan Fontes, da cidade de Vila Rica, lá no Mato Grosso. O segundo salve do canal vai para Roberto Porto, da cidade de Manaus, lá no Amazonas. O terceiro e último salve de hoje vai para o Betão, lá da cidade de Agudos, em São Paulo. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!